Muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Queria saudar, em primeira instância, a Associação de Futebol Centro, que teve a gentileza de me convidar para aqui estar. Cumprimentá-los a todos, vejo alguns amigos na sala e pessoas que eu conheço, naturalmente, e espero que tenhamos aqui, na próxima, meia hora, espero eu, um momento agradável, pelo menos de conversa agradável, muito embora o tema não seja, obviamente, nada agradável. Portanto, o grande esforço que eu vou tentar fazer, e que partilhem comigo, é falar de um assunto desagradável de uma forma, enfim, menos antipática possível. Mas não é fácil, confesso. O tema de que vamos falar hoje levará, enfim, o raciocínio que eu vou tentar desenvolver levará a um conjunto de conclusões que eu começarei por formular. Isto, como foi dito, eu sou professor, enfim, sou professor há mais de 20 anos, dou aulas de estatística, de matemática, como foi dito, e normalmente quem dá aulas de matemática e estatística desenvolve uma série de raciocínios e depois chega à conclusão. Pois eu aqui vou fazer exatamente o contrário, que é começar pela conclusão, até em homenagem à data em que estamos, 25 de Abril, que é uma data que representa para cada um de nós muito diferente, obviamente para cada português, que interpreta 25 de Abril de forma diferente, mas é uma data que diz algo a cada um de nós. E por isso, começando pelas conclusões, indo diretamente agora àquilo que aqui nos traz, o meu objetivo nesta data de 25 de Abril é combater, rejeitar as duas piores mentiras que há na sociedade portuguesa. Há duas mentiras que temos que militantemente combater e que são estas. E que depois tentarei naturalmente provar. A primeira é que os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades. Já toda a gente ouviu dizer isto milhares de vezes e eu refuto liminarmente esta frase. Os portugueses não andaram de facto a gastar acima das suas possibilidades, como tentarei provar com a minha intervenção. E depois há uma segunda mentira que é feita em cima desta, que é não há alternativa à austeridade. Ou seja, os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades e a forma de expiarem esses seus pecados é agora que levam para a austeridade porque se portaram mal, porque andaram a gastar mais do que aquilo. Portanto, o meu objetivo com esta nossa conversa é justamente combater estas duas mentiras. A melhor forma de mudar uma sociedade é limpá-la das mentiras que passam sobre a comunidade em geral. E as piores mentiras, do meu ponto de vista, são estas. E então, se os portugueses não andaram a gastar acima das suas possibilidades, como é que nós chegamos ao triste estado em que nos encontramos enquanto Estado, enquanto país, enquanto nação, enquanto território? É justamente a corrupção é que nos trouxe à crise, como tentarei passar a expor. Naturalmente, depois do debate, podemos debater alguns aspectos que eu aqui vou focar com mais detalhe, mas eu vou tentar explicar como é que, do meu ponto de vista, nos últimos 20, 25 anos, a corrupção é a causa principal, não a única, naturalmente, mas é a causa que representa 80 ou 90% dos fatores que nos levaram à crise. E, de facto, a corrupção é o fator central. A corrupção não é um tema novo, é um tema que vem justamente do 25 de Abril de 74. Quando, a 25 de Abril, o regime foi fundado, estas explicações aos mais novos, os menos novos sabem isto que eu vou dizer, foi apresentado a 25 de Abril o programa da MFA, lembra-se da expressão alguns portugueses. E o programa da MFA era um programa, foi o documento fundacional do regime, até haver em 76 uma Constituição. Ou seja, até haver uma Constituição, passado 2 anos, o documento do regime era o programa da MFA. E o programa da MFA, eu não trago aqui para lerem, como é evidente, esta é a primeira página do programa da MFA. O programa da MFA era constituído por medidas de longo prazo, médio prazo, curto prazo, mas havia umas muito mais importantes que essas, que eram as medidas imediatas. Pois vejam só, meus caros amigos, a primeira medida imediata era a constituição de uma Junta de Salvação Nacional. Recordar-se-ão desta expressão, alguns. Mas havia uma medida imediata, portanto, para começar a implementar no dia 26 de Abril, que era, e vou ler, ali à linha J, medidas que conduzam ao combate eficaz contra a corrupção. Portanto, o problema da corrupção é um problema que nasceu, aliás, a preocupação com o problema da corrupção vem do início do regime, porque, de facto, a corrupção já era um problema que vinha do anterior regime. No dia 25 de Abril de 2013, em que nos encontramos, 39 anos depois da fundação do regime,
e ainda mais numa fase em que agora tudo se avalia, avaliam-se os professores, avaliam-se as escolas, avaliam-se as empresas, vamos fazer a avaliação deste item. Zero, nota zero. Este item não só não foi cumprido, não só não houve combate à corrupção, como não houve combate eficaz à corrupção, como inclusivamente o regime organizou-se para proteger e promover a corrupção. Isto é não só o meu ponto de vista, mas é, como lhes posso mostrar, o ponto de vista, vejam bem, de 83% dos portugueses. Enfim, eu não vou entrar aqui em questões metodológicas, não é esse o objetivo desta nossa conversa, mas de 2 em 2 anos é feita na opinião pública dos países da Europa um barómetro de corrupção, e em Portugal 83% dos portugueses, estes são dados de 2011, dizem respeito a 2007 e 2010, saíram novos este ano, mas enfim, estes números não mudam muito de ano para ano, nem de 2 em 2 anos, e o que é facto é que mais de 4/5 da população portuguesa acham que a corrupção está a aumentar. Mas também se poderá dizer, as pessoas acham isto porque a culpa é das televisões e dos jornais que falam muito de corrupção. Não há corrupção, mas ela de facto é muito falada. Bom, daríamos isso de barato, não fosse facto de que também todos os anos são publicados indicadores de corrupção internacionais, que não têm nada a ver com a opinião de cada opinião pública de cada país, tem a ver com a opinião dos peritos do Banco Mundial, da OCDE, do Fundo, como se diz, do Fórum Económico Mundial, fundações, ou seja, há 13 instituições no mundo que se debruçam sobre esta matéria e cada uma delas produz um índice e depois há um índice que é a síntese destes 13 índices. Dependendo, nem todos os índices estão em todos os países, mas onde eles existem, faz-se este indicador, e depois isso dá um índice de corrupção de cada país. E agora vejam bem como é que nós estamos em dezembro de 2012, com dados já de 2012. Portanto, estes dados são fresquinhos, têm 4 meses. Este é o mapa. Vou só gastar aqui 2 minutos a dar-vos uma explicação geral do mapa. Como poderão imaginar, os países mais claros são os mais transparentes, os mais escuros são os mais corruptos, ou menos transparentes, e depois está ali o ranking dos diversos países. Pronto, só para terem uma ideia, os mais limpos é Nova Zelândia, o Canadá, a Noruega, a Suécia, penso que não será isto propriamente novidade para as pessoas, e os mais escuros, mais corruptos, é Somália, Afeganistão, Angola também está muito lá para baixo, etc. Mas hoje o que nos traz aqui é falar de Portugal. E então queria olhar ali para aquele pequenino país, naquele cantinho chamado Portugal, que está em 33º lugar. É esta a posição que Portugal ocupa em termos mundiais no ranking da transparência. 33º é bom, é mau, é relativo naturalmente. Estamos melhor que o Burundi, estamos melhor que Angola, estamos melhor que a Somália. Então, estas são as boas notícias e acabam por aqui. Em termos do que é a Europa tradicional, atrás de nós, vejam bem, temos a Grécia e a Itália. A Grécia e a Itália. Isto mede a corrupção da administração, isto não mede corrupção em empresas privadas. Há um outro indicador, mas que eu não trago aqui para não complicar a nossa conversa, mas isto mede corrupção na administração e na política. E o facto é que Portugal está em 33º lugar, tendo abaixo de si a Grécia, que tem a administração pública completamente desestruturada, como todos sabem, e que está na situação que está, e a Itália, que tem ainda hoje uma grande predominância de redes mafiosas sobre a própria administração pública. Portanto, em termos do que é o Estado português, atrás de nós, os desorganizados dos gregos e os mafiosos dos italianos. E se isto é dramático, tanto mais dramático é se virmos o que tem acontecido nos últimos anos. Vejam bem, eu podia trazer 20 ou 30 anos destes indicadores, mas vamos olhar para a última década. Em 2000, como podem ver ali nas 2 primeiras colunas, Portugal estava em 23º lugar. Em 2010, em 32º, e em 2012, em 33º. Bom, já agora deixem-me dizer aqui, um lugar ou dois é perfeitamente irrelevante. É a mesma coisa que ter 38 de febre ou 38,2. Essas pequenas variações são irrelevantes. Agora, passar de 23º para 33º é, a nível mundial, a pior situação que existe. Não há país nenhum, de lado nenhum do mundo, nem da África, nem da Ásia, nem da América, nem de lado nenhum, que tenha descido tanto na última década em termos dos indicadores de corrupção. É esta, meus amigos, a nossa situação. Na última década, fomos o país que pior performance teve em termos de downgrade ao nível da transparência.
Perguntar-se-á, então como é que isto é possível? Afinal, o 25 de Abril era para combater a corrupção e chegámos a 2013 nesta situação. Quais têm sido os mecanismos de corrupção que nos trouxeram até aqui? Bom, o primeiro dos mecanismos é o Orçamento de Estado. Hoje é uma PEN, já é uma coisa mais sofisticada, e a corrupção também é mais sofisticada, já não são aqueles volumes todos. O Orçamento de Estado é o principal instrumento de corrupção de Portugal. Alguns na sala estarão dentro destes números, outros não. Peço desculpa àqueles para quem isto é repetição, mas o Estado português gasta por ano, gastará em 2013 73, 74 mil milhões de euros. Depende da execução orçamental, naturalmente, mas será à volta disto. Se não forem 73, são 72, mas desta ordem de grandeza. Pois, nestes 73 mil milhões, vejam bem as tristes novidades. A primeira das despesas em 2013 vai ser pagar juros. O Orçamento de Estado vai gastar em 2013 mais em juros do que em todo o Serviço Nacional de Saúde. Vão-se gastar mais em juros do que a pagar a toda a função pública. Bom, estes são os indicadores macro, só para terem uma ideia do disparate e da desorganização que isto é. Mas o que é mais grave, até do que isto próprio, isto mesmo, é que cerca de 6 a 7% do valor deste orçamento será gasta em corrupção direta. Ou seja, aos 73 mil milhões, há pessoas na administração, na política, cuja função é garantir que se consegue ir ali roubar 5 a 6 mil milhões de euros. Roubar, não me enganei na palavra. Neste orçamento, de 73, 74 mil milhões de euros, há uma parte que é roubo direto em termos de corrupção, porque há pessoas que estão na política exatamente para garantir que parte deste orçamento vai para 3 ou 4 grupos, ou 5 ou 6, mas enfim, estamos a falar de grupos económicos e as pessoas estão lá exatamente ao seu serviço. Só para terem uma ideia da corrupção que tem sido ao longo dos últimos anos, bem, estaríamos aqui até às 5 da manhã, até às 6 da manhã, até. Mas vou-lhes lembrar só aqueles que são mais, que nem sequer são os maiores em termos económicos, mas aqueles que foram mais mediatizados. Lembrem-se, por exemplo, da Expo 98. Recordam-se da Expo 98, que foi uma bela festa, aliás, muitos lá terão estado, mas não foi só uma festa. A Expo 98 foi o negócio imobiliário mais catastrófico que o Estado português fez desde o tempo de Dom Afonso Henriques ou talvez não houve negócio imobiliário pior para o Estado português que este, que lembrem-se, aqueles que têm um bocadinho mais de idade, quando a Expo 98 foi apresentada, era uma iniciativa que ia dar lucro, não sei se lembram da altura. Isso foi, enfim, foi ainda nos tempos do governo Cavaco Silva, aquilo ia dar lucro. Pois então vejam bem o que é que aconteceu. Na Expo 98, que depois deu origem à Sociedade Parque Expo, foi agora que está a ser extinta neste momento, na Expo 98 recebeu dinheiro do Orçamento do Estado português, durante vários anos, e recebeu dinheiro da Câmara de Lisboa. E recebeu, penso que 5 milhões de metros quadrados dos portos de Lisboa, da administração dos portos de Lisboa. E depois, isto foram benefícios diretos em cash. Mas depois o que é mais grave é que naquela zona, recordar-se-ão que a zona onde está a Expo era uma zona degradada, com terrenos contaminados, armazéns a cair, fábricas abandonadas, outras indústrias em fim de ciclo. Portanto, era uma zona degradada. E além deste dinheiro todo, permitiu-se que se construíssem ali equipamentos, e hotéis, e apartamentos de luxo, mais-valias urbanísticas de milhares de milhões de euros. Então agora reparem, num saco onde se mete dinheiro, mais terrenos, mais-valias urbanísticas, no final deu prejuízo. Como é que isto é possível? Prejuízo que, aliás, ainda se está a pagar. Ainda recentemente houve, aliás, um acordo entre a Câmara de Lisboa e o Governo, no sentido de uma troca de terrenos, entrou o aeroporto de Lisboa, mas tudo isto tem a ver com pagamentos de dívidas decorrentes da Expo 98. Como é que é possível um saco onde se mete tanto bem, tanto ativo, no fim só ter passivo? A explicação é simples. Chama-se corrupção. Chama-se corrupção. Lembrar-se que na altura houve até processos judiciais que não deram absolutamente nada, falou-se muito daqueles barcos hotel, milhões de euros para cá, milhões de euros para lá. Estamos sempre a falar de milhões e milhares de milhões. Só para terem uma ideia, esta recente crise, por causa do chumbo no Tribunal Constitucional do Orçamento de 2013 de 4 normas, representa cerca de 1.000 milhões de euros. Isto aqui não, a Expo representa muito mais que isso. Bom, lembrar-se-ão também do tempo em que veio o apito dourado. Lembra-se do apito dourado, o Euro 2004. O que é que foi o apito dourado? Era um processo
Bom, o que é que foi o Euro 2004? Foi a construção de 10 estádios que custaram 100 e tal milhões de euros. Assim, isso limpinho para comer. Mas isso foi só o aperitivo. Porque em acessibilidades, estradas, autoestradas e civilais, gastou-se muito mais que isso. Mas ainda muito mais que isso, foram as mais-valias urbanísticas que se permitiram nas imediações dessas acessibilidades. E depois desapareceu o dinheiro todo, um aqui, outro acolá, e não se deu origem ao Pitorado. Pois o Pitorado era um processo que inicialmente tinha a ver com construção de estradas, promoção imobiliária, método do Porto. Aliás, eu fui testemunha, nesse processo, hoje já posso falar, porque a parte já foi arquivada. Enfim, árbitros, prostitutas para árbitros nomeados de maneira esquisita, etc. Bom, havia muita gente envolvida no processo eleitoral, nomeadamente ao nível de financiamentos partidários. Então, o processo que era um processo de mais-valias urbanísticas, promoção imobiliária, método do Porto, etc., foram limpando, para defender exatamente as pessoas que eram demasiado poderosas, e no final o Pitorado ficou um processo ainda assim, ficou um apitinho. Aliás, se bem se lembra, no final era só árbitras e prostitutas. Era, portanto, um mega processo, a parte limpa, a parte mais limpa do processo, no final eram os árbitros e as prostitutas. Porque o resto era muito mais sujo. E acabou, o que é que deu? Um pequeno processo, não deu nada, mais uma vez. Bom, e depois veio o Banco Privado Português. E vieram os submarinos, que é um caso, aliás, muito falado, em que está provado que houve corrupção nos tribunais alemães, não pelos portugueses. Mas os tribunais alemães provaram que houve corrupção na compra dos submarinos por parte do Estado português a uma empresa alemã. Tanto provaram que há pessoas presas que hoje vão dormir na cadeia na Alemanha por causa da compra dos submarinos, a venda dos submarinos a Portugal. É evidente que em Portugal, como toda a gente sabe, ainda não aconteceu nada, mas está provado pelos tribunais alemães que houve corrupção nesta matéria. Bom, e podia dar aqui inúmeros exemplos. Vou-me concentrar apenas em dois pequenos exemplos, pequenos aqui da conversa, mas mega exemplos em termos económicos, que não poderia deixar passar em branco. O primeiro é o BPN. O BPN, que toda a gente obviamente já ouviu falar, é, no meu ponto de vista, para a Terceira República em que vivemos, o equivalente ao caso Alves dos Reis da Primeira República, que alguns conhecerão. Foi um mega escândalo financeiro, de falsificação de notas verdadeiras na altura, enfim, é um caso que não é para que chamado, mas o BPN é o caso Alves dos Reis dos dias de hoje. O BPN, meus amigos, é um caso de máfia, mas conta-se em 5 minutos. Bom, aliás, estas operações mais mafiosas normalmente resumem-se rápido. O BPN é um grupo financeiro, é um banco que é construído por um bando de cavalheiros que não percebia sequer de banco e constituíram um banco. Até aí, nada a opor. Aliás, várias coisas a opor, mas deixemos por avanço. Acontece que ao lado do BPN criaram 200 e tal empresas. 200 e tal empresas que tinham 3 tipos. Empresas que funcionavam bem e davam lucro, e ainda hoje funcionam bem e continuam a dar lucro. Empresas que, por razões de má gestão ou até razões de mercado, davam prejuízo, e onde é que se metia o prejuízo? Parqueado no BPN. E depois um terceiro grupo, empresas que eram criadas para deliberadamente darem prejuízo, através de mecanismos de gestão danosa, mecanismos criminosos de gestão danosa, e criavam-se prejuízos artificialmente em grande velocidade, mas artificialmente em grande velocidade. Aliás, o grupo que mais usava aquele mecanismo, lembram-se da empresa Na Hora, quem mais usava isto era a SLN, abriam e fechavam empresas. E onde é que colocavam os prejuízos? No BPN. Até que em 2008, num dos dias terríveis para as finanças portuguesas, o Estado português resolveu nacionalizar o BPN com os prejuízos das empresas más e deixar na privada as boas empresas da SLN. Tanto assim foi que hoje a SLN transformou-se em Galileu e é um dos grupos portugueses mais pujantes. Só para terem uma ideia, aliás aqui bem perto, da Lagoa dos Salgados, que é o maior processo imobiliário, talvez projeto imobiliário em curso em Portugal neste momento, é da SLN, a atual Galileu. A maior fábrica de castanhas do mundo, que é no Caixão, lá para cima Trás-os-Montes, é da Galileu. O CIRES, que é o Sistema de Informações de Emergência
em Portugal é a Galilei, enfim, bons negócios da Galilei são às catadupas. Porque é evidente que eles fizeram um grupo fantástico, que era, os lucros ficam para nós, os prejuízos ficam todos para o povo. Todos os bens. E ficou os prejuízos no BPN, quando foi nacionalizado em novembro de 2008. Depois, a segunda parte da história também já é mais ou menos conhecida. O BPN depois foi saneado financeiramente pelo Estado português e a parte boa, que era uma rede de balcões e alguns recursos humanos, foram vendidos ao BIC, dos angolanos, e a parte negativa, ou seja, os prejuízos sem dolo, os prejuízos com dolo, os ativos tóxicos e as vigarices gigantescas ficaram todos parqueados numa sociedade que se chama Parvalor, que representa hoje um prejuízo para o Estado português de 6 ou 7 mil milhões de euros. A Parvalor é uma sociedade que existe, está na José Malhoa, em Lisboa, na Avenida José Malhoa, e no fundo aquele edifício da Parvalor representa a ruína das finanças públicas portuguesas. Está ali um buraco. Se algum dia quiserem mostrar aos vossos filhos, já vamos ver as ruínas das finanças públicas, vão à Avenida José Malhoa e mostram um edifício da Parvalor que mais dia menos dia vai ter um incêndio ou uma coisa desse género. Já direi um pouquinho à frente porquê e o que é que eu acho que se devia fazer no caso da Parvalor. Mas a Parvalor representa 6 a 7 mil milhões de euros, que aqueles que estiveram mais atentos aos números ao que eu disse há pouco, é quando se paga, por exemplo, toda a função pública durante um ano. Aquele buraco que está ali na Avenida José Malhoa, em Lisboa, dava para pagar os salários de toda a função pública, mais coisa, menos coisa, estamos a falar desta ordem de grandeza, durante um ano. É disto que estamos a falar. Ok? Houve alguém que foi ao cofre do Estado e roubou o valor dos salários durante um ano. É a Parvalor. Direi um pouco à frente como é que eu acho que se devia tratar este assunto em termos nacionais. Um outro assunto que eu não podia deixar de vos falar são as parcerias. As parcerias público-privadas são um negócio catastrófico, não só em Portugal, A diferença é que outros países que se meteram nestas aventuras já delas saíram. Houve experiências muito negativas nas parcerias público-privadas na ferrovia e Inglaterra. E o que é que o governo inglês britânico fez em determinado momento? Viu que aquilo dava muito prejuízo, acabou com o negócio condicional. Neste momento, os comboios de Londres, que eram uma PPP, deixaram de ser uma PPP, porque o governo britânico entendeu defender os interesses dos seus cidadãos. As PPPs são uma história que começa muito mal. A primeira PPP em Portugal foi a Ponte Vasco da Gama. Na altura não se chamava PPP, chamava-se Project Finance, um nome mais sofisticado, naturalmente. O Project Finance da Ponte Vasco da Gama, só para terem uma ideia, foi um negócio ruinoso. Aliás, a Ponte Vasco da Gama é um poço sem fundo. Aquilo devia se chamar era Poço Vasco da Gama, não era Ponte Vasco da Gama, porque o Estado português está sempre a meter lá dinheiro. Aquilo é sigmado. Como é que foi feita a Ponte Vasco da Gama? Também não se lembrarão, porque a memória vai esquecer, mas foi vendida à opinião pública a Ponte Vasco da Gama como sendo um negócio que tinha que ser privado, porque o Estado português não tinha dinheiro para fazer a ponte. Então o Estado não tinha dinheiro para fazer a ponte, ia-se fazer a ponte, então toca a fazer a Ponte Vasco da Gama com dinheiro privado. Pois a ponte custou 900 milhões de euros aproximadamente. Destes 900 milhões de euros, os privados, sabem com quanto é que entraram? Os privados que vão fazer a ponte, 200 milhões. E o resto, o Estado garantiu. Via europeia, via avalos financeiros e via dinheiro português. Portanto, resumindo, os privados conseguiram, com 23% do valor da Ponte Vasco da Gama, ficar com as portagens da Ponte Vasco da Gama, ficaram com as portagens da Ponte 25 de Abril, ficaram com o exclusivo das travessias rodoviárias sobre o Tejo durante uma geração. Ou seja, se algum grupo qualquer quiser agora fazer uma ponte rodoviária no Tejo, tem que pagar um FII, uma porcentagem altos ao ponto, foi este o negócio da Ponte Vasco da Gama. Bom, isto no início. Portanto, eles com 23% da Ponte Vasco da Gama conseguiram toda esta panóplia de bons negócios. É evidente onde é que foram buscar o resto de dinheiro. Começaram a receber desde logo, à época, as portagens do ponto 25 de Abril. Tiveram 300 milhões oferecidos pela União Europeia, naturalmente ao Estado português, que o Estado português canalizou para o negócio, e mais um empréstimo do Banco Europeu de Investimentos devidamente calculado pelo Estado português. A Ponte Vasco da Gama tem hoje rentabilidades de ordem dos 20 e tal % daquilo que são as chamadas taxas internas de rentabilidade. Só em 2010
as portagens da Vasco da Gama e da 25 de Abril foram de 75 milhões de euros e como diria o engenheiro Guterres, é só fazer as contas e chegam a esses valores que eu referi. Agora, isto foi no início. Reparem que depois, o que aconteceu ao longo do tempo, e chamava-lhes a atenção para isto, é que houve, nos termos da lei das PPPs, também há, e já havia no caso da Vasco da Gama, os chamados acordos de equilíbrio financeiro. Os acordos de equilíbrio financeiro são acordos segundo os quais, se houver alterações exógenas ao negócio, pode-se renegociar e ver se é o Estado a dar a luz ao ponto ou a luz ao ponto a dar ao Estado. Ao fim de 8 acordos de equilíbrio financeiro, sabem quantas vezes o Estado transferiu, por via da renegociação, dinheiro para a luz ao ponto? Ao fim de 8 negociações? 8 vezes. E quantas é que a luz ao ponto pagou ao Estado? 0, obviamente. E, inclusivamente, há um acordo de equilíbrio financeiro que é uma coisa do outro mundo, que é, há um ano, que eu agora não sei precisar se foi 2001 ou 2002, em que houve um aumento da taxa de juros de referência do Banco Europeu de Investimentos e, por essa via, o Estado indemnizou a luz ao ponto em 42 milhões de euros. Passados 6 meses, a taxa baixou. Qual foi a indemnização em sentido contrário? 0. Isto, meus amigos, eu não soube isto em nenhuma casa e não só tão escondido. Isto vem dos relatórios do Tribunal de Contas sobre a Ponte Vasco da Gama. Isto que eu estou a dizer, se forem à net, com alguma atenção e algum tempo, encontrarão isto, e isto que eu estou a dizer concretamente, no relatório do Tribunal de Contas, cujo relator é o Dr. Carlos Moreira. E tem sido sempre assim. As PPPs são negócios em que as PPPs, há várias, naturalmente, são 120 e poucas PPPs em Portugal, hoje não diz já vai. Algumas são locais, nomeadamente ao nível de água e saneamento. A nível nacional são rodoviárias, ferroviárias pouca coisa e na saúde. Mas o essencial são rodoviárias que representam 80% do negócio. O que é que se faz? As PPPs são negócios sobre os quais privados fazem equipamentos em nome do Estado e garantem-lhes rentabilidades do investimento de 20%, 22%, 23%, haja ou não haja trânsito. Este é um dos grandes problemas das PPPs. Bom, aqui chegados, vejam as últimas contas disponíveis, são as 2011, portanto estamos em 2013, ainda não há contas de 2012, e por isso eu preferi trazer contas estimativas, isto são valores já consolidados, quer dizer que em 2011 o Estado português pagou quase 2 mil milhões de euros de PPPs. Quase 2 mil milhões de euros de PPPs. Como é que as PPPs chegaram a uma dimensão deste tipo? Porque as PPPs têm 3 pecados mortais, não são pecados originais, são mortais. O primeiro dos quais tem a ver com o facto de que eu já referi atrás, que é, bem, eu vou-me focar só nas rodoviárias, na saúde, com pequenas alterações relacionadas a mesmo, mas pensem nas várias SCUTs, autoestradas, etc. Nas parcerias público-privadas rodoviárias, há garantia de um pagamento diário, uma renda, haja ou não haja trânsito. Que tem a ver com esta tabela, que naturalmente não conseguem ler, estão ali os anos todos, 2010 a 2031. Isto é o que se paga. Eu trouxe um exemplo, depois repete-se pelo país, ciente e tal vezes, não é? Isto é a autoestrada que liga a Vila do Conde a Viana do Castelo. Trouxe esta, peço desculpa, é uma que eu utilizo muitas vezes aos fins de semana, mas isto é exatamente igual em todas. O que é que acontece? Estamos em 2013 e cada dia que passa, das 0 às 24 horas, o concessionário recebe 123.500 euros. Haja ou não haja trânsito. O que quer dizer que no fim de 2013, o concessionário daquele bocadinho de autoestrada, daqueles 70 km, vai receber 50 milhões de euros, aconteça o que acontecer. Que é o que se multiplicarem isto por 365 milhões. Portanto, isto é verdadeiramente calamitoso. A remuneração das PPPs é feita por 3 parcelas. Uma é esta, que é a taxa de disponibilidade diária vezes o número de dias. Depois há uma redução, que é quando, se por qualquer motivo a autoestrada estiver fechada, não há remuneração, também era o que faz faltado. Mas isso acontece nunca, ou acontece 1 ou 2 dias por ano, mas enfim, está lá. E há um terceiro fator que é verdadeiramente escandaloso e que tem a ver com estas fórmulas, que naturalmente eu não vou explicar, mas que, só vou aí dar um toque, que são as remunerações pela sinistralidade. Ou seja, quando numa autoestrada há um aumento de sinistralidade, o concessionário paga
uma multa. Quando há uma diminuição de sinistralidade, o concessionário recebe um prémio. Até. Enfim, já não faz sentido nenhum, então a sinistralidade diminui, quem ganha com isso é o concessionário, que tem menos obras, etc. Mas enfim, damos isto barato. Só um pequeno problema, para aqueles que ainda se lembram das aulas de matemática. É que os pagamentos e as deduções têm no denominador o índice de sinistralidade. O que quer dizer que quando a sinistralidade é muito baixa, este valor é muito alto, o prémio é muito alto. Quando a sinistralidade é muito alta, a multa é muito baixa. Só para terem uma ideia, naquela autoestrada que eu falei, a ordem de grandeza é esta. Mais 1000 menos 1000, vamos aqui falar em detalhes. Se a sinistralidade aumentar 10%, o concessionário paga ao Estado 600 mil euros. Se a sinistralidade diminuir 10%, o concessionário recebe, também quanto? 30 milhões de euros. 600, 30 milhões. A relação é de 1 para 500. Mas enfim, imaginemos que eu fiz as contas, não estavam tão bem, então é de 1 para 300, estou isso. Portanto, estamos a falar de coisas deste género. Isto é uma loucura. Quem meteu isto aqui, o índice de sinistralidade no denominador, das duas, uma é completamente atrasado mental, peço desculpa da expressão, e deve ser internado ou deve ser preso. Não há alternativa. Portanto, interne num hospital, num hospício, numa cadeia. Bom, só para terem uma ideia, foram os autores desta beleza, isto é de maio de 2010. Portanto, estas fórmulas saíram diretamente do Diário da República e, naturalmente, depois, antes também não era muito melhor e se as alterarem também não estive que seja muito melhor. Aliás, isto, a remuneração das PPPs é uma loucura. Mas eu disse que havia 3 pecados mortais e ainda falta o terceiro. E esta é talvez as pessoas mais sensíveis agora quase até deviam sair da sala, porque são os custos dos acordos de equilíbrio financeiro. Vejam, por favor, os últimos dados disponíveis são estes. Isto são as PPPs apenas rodoviárias. Reparem o seguinte, o custo corrente está aqui 799, portanto 800 milhões. Sabem em 800 milhões quanto é que foi desviado? 900 milhões. Portanto, em 2011, eu vou dizer isto aqui para terem noção da gravidade disto, em 2011, e aqui a primeira parte do ano, se bem se lembram, era o governo socialista, Sócrates, a parte final, o governo do PSP, Passos Coelho, PSD-CDS, pois estes dois governos conseguiram esta coisa fantástica, que é dar, em acordos de equilíbrio financeiro, mais do que o valor do custo das próprias autoestradas. E isto, quando estamos a falar daqueles 877,9, enfim, grosso modo 900 milhões, é exatamente o equivalente à crise que resultou nos últimos 15 dias, 3 semanas, por via do chumbo das normas do Tribunal Constitucional. Aquilo que se tem andado aí a falar, o Primeiro-Ministro foi ao Presidente, essa crise política toda, foi por causa de um valor equivalente àquilo que se pagou a mais em PPPs em 2011. Isto é impossível. Ou seja, algo que devia ter custado 800 milhões de euros, com as PPPs custou mais, como viram, não é? Mas depois vem a saúde, etc, etc. Mas algo que devia ter custado 800 milhões de euros, custou 1.700 milhões. E, portanto, isto é de facto uma loucura. É evidente, perguntar-me, mas como é que é possível isto? Como é que é possível? As pessoas que andam no Estado andam todos a dormir? Não, andam até bem acordados. Isto aqui é o Parlamento, como sabem, eu represento aqui o Parlamento como uma sede da política em Portugal. Não estou a representar o Parlamento propriamente dito. É a imagem da política nacional. Que hoje, no fundo, isto devias pôr ali negócios SGP. De facto, o político hoje é uma grande central. E a promiscuidade é de tal ordem, e eu daria aqui milhares de exemplos, mais uma vez estávamos às 10, 6 da manhã, mas só para terem uma ideia. Das PPPs, para começar por aqui. Quem é que pensou no governo o negócio da Ponte Vasco da Gama? O engenheiro Ferreira do Amaral, que era o Ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva. Lembram? Sabem o que é que ele faz hoje? É Presidente da Lusófona. Ou seja, ele andou a conceber, a alimentar, a financiar com o dinheiro do povo um negócio de que hoje beneficia enquanto Presidente da Sociedade Lusófona.
Aliás, a Lusoponte ainda dará muito a falar, porque, de uma forma, penso que até ilegal, quem comprou a ANA foi uma empresa, que é a Guincho, que é um dos acionistas de referência da Lusoponte. Portanto, se eles agora se lembrarem de fazer um aeroporto do lado sul, tem as travessias, portanto, isto é melhor que ter uma minadora. Mas isso é apenas um receio que eu manifesto. Mas continuemos com os PPPs. Quem é que foi o Ministro das Obras Públicas a seguir a Cavaco Silva bem Guterres? Recordem-se. O Ministro das Obras Públicas de referência era Jorge Coelho. O Jorge Coelho, para onde é que foi? Para Presidente Executivo da Mota-Engil, que é justamente o grupo com mais parcerias público-privadas rodoviárias em Portugal. Mas e depois, a seguir, veio o Durão Barroso. Também tinha, obviamente, o Ministro das Obras Públicas. Chamava-se e chama-se Luís Valente Oliveira. O que é que faz hoje Valente Oliveira? É administrador da mesma Mota-Engil a gerir parcerias público-privadas rodoviárias. E etc, etc. Portanto, a promiscuidade entre a política e os negócios é tal que já não se chega a ser promiscuidade, é quase identidade. Portanto, as ligações são tantas, que de facto é inevitável que haja este tipo de negócios. Porque é hoje o Ferreira do Amaral, o Valente Oliveira, o Jorge Coelho e muitos outros, naturalmente não são só estes são os mais representativos, foram ministros, mas depois secretários de Estado, etc., estão lá todos. São esses que hoje vão negociar nos ministérios com quem? Com pessoas que eram seus subordinados ainda há pouco tempo. Que tipo de negociação é esta? Bom, e depois se falarmos de promiscuidade na política, enfim, é no governo, no parlamento, etc., e há situações mesmo inimagináveis. Só no parlamento, enfim, dou um ou dois exemplos para passarmos à frente. Só no parlamento, neste momento, só para terem uma ideia, a comissão parlamentar mais importante é a comissão que acompanha os trabalhos da Troika. Chama-se Comissão Parlamentar Eventual de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira de Portugal. Ou seja, é uma comissão cujo objetivo no Parlamento é acompanhar a implementação do memorando de entendimento, o apoio financeiro à banca, as privatizações da ANA, da EDP e da REN, e assim sucessivamente. Bom, quem é que está nesta comissão parlamentar? Estão deputados como Miguel Frasquilho, que aliás é vice-presidente da Comissão, que, além de, na Comissão Parlamentar, fiscalizar as privatizações e fiscalizar o apoio à banca, depois onde é que ele trabalha? No Banco Espírito Santo. Ainda por cima, no grupo SI, numa empresa que se chama SI, Espírito Santo de Investimentos, que foi exatamente a empresa que apoiou os chineses na compra da EDP. Portanto, ele de manhã deve ir para a empresa apoiar os chineses na compra da EDP e à tarde vai para o Parlamento fiscalizar o trabalho que ele fez ele próprio de manhã. É claro que isto não é rigorosamente assim, mas na prática é isto que acontece. Mas enfim, mas é ele o único? É uma peça sozinha? Obviamente que não. Vocês encontram lá deputados como Adolfo Mesquita Nunes, que aliás agora é secretário de Estado, até de Turismo, tem essa importância, que era simultaneamente membro desta comissão, agora já não, saiu naturalmente, e era advogado da sociedade Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, que era a sociedade que dava assessoria exatamente à EDP no processo, e ao Estado no processo de privatização da EDP. Portanto, que independência é que este cavalheiro tem no Parlamento? Tem a independência possível quando ele próprio depende dos negócios que está fiscalizado. Mas podíamos continuar. Pedro Pinto, já ouviram falar, é neste momento vice-presidente do partido do PSD. Pedro Pinto é consultor das empresas que dependem absolutamente da própria EDP. E etc, etc, etc. Mas mudemos de comissão. Isto muda? Não. Vocês chegam à Comissão da Agricultura e tem lá deputados que fiscalizam o Ministério da Agricultura, que por sua vez atribuem subsídios às empresas de que eles são administradores ou gerentes. Que independência é que eles têm? Nenhuma. Bom, e depois há casos que atingem o absurdo, como seja, por exemplo, bem, estes são todos absurdos, mas há casos que ultrapassam o limite até perceptível do comum dos mortais, que é na Comissão Parlamentar de Defesa, que é justamente a comissão que fiscaliza a compra dos submarinos, a compra dos helicópteros, essas coisas todas. O presidente da Comissão Parlamentar tem sido pessoas diferentes, mas por coincidência são sempre advogados no mesmo escritório. Acreditam nisto? Pois eu digo-vos. O atual presidente chama-se José Marcos Correia, trabalha na Sociedade de Advogados do Dr. Rui Pena. O anterior presidente era o José Luís Arnone, onde é que ele trabalha? Na Sociedade de Advogados do Dr. Rui Pena. O próprio Dr. Rui Pena, que é o principal membro dessa Sociedade de Advogados, como é óbvio, que era Ministro da Defesa na altura em que compraram os submarinos. Isto é alguma coisa.
Isto era possível na Suécia ou na Noruega. Os presidentes de uma comissão parlamentar serem todos sócios da mesma sociedade ou colaboradores. Pronto, a promiscuidade atingiu níveis inimagináveis e é evidente que com esta promiscuidade a política organiza-se a nível nacional por forma a ir ao Orçamento de Estado buscar 5, 6, 7 mil milhões de euros por ano para garantir a vida destes grupos. E por isso a dívida pública foi constituída assim ao longo de 20 anos. Se dividirmos a crise em duas componentes, que é a dívida pública e a dívida privada, a dívida pública não existe porque os portugueses tenham andado a gastar acima das suas possibilidades. A dívida pública existe porque, reiteradamente, ao longo de 20 anos, um conjunto de grupos económicos andaram a roubar o Orçamento de Estado, devidamente apoiados e assessorados por estes atores políticos. E se a nível nacional isto acontece, a nível local também há corrupção, mas de um outro tipo, e que eu focaria a dois níveis, ambos graves do meu ponto de vista. Quais são os principais fatores de corrupção a nível local? O primeiro tem a ver com aquilo que é designado de uma forma de chacota quase pelos bois, que é, de facto, um fenómeno existente em Portugal que consiste em todo indivíduo que, dentro de um partido, tem acesso a um determinado cargo ou tem capacidade de influência eleitoral, tem direito a ter um lugar na administração local. Ou seja, não precisa fazer concurso, não precisa fazer nada. Se conseguir arrebanhar 100 votos, é chefe de divisão. Se conseguir arrebanhar 400, é diretor municipal. Enfim, é esse o critério de recursos humanos que nós temos hoje. Nas cidades maiores, o que acontece é que há uma transferência sistemática das sedes partidárias de gente para as empresas municipais, para as câmaras, para as fundações, etc. Aliás, aponto que há algumas empresas municipais que, no fundo, são empresas que mais parecem sedes partidárias travestidas de empresas. As pessoas são as mesmas. Hoje, em Portugal, nomeadamente nas áreas metropolitanas que eu conheço melhor, em Lisboa e Porto, os senhores entram numa empresa municipal e no dia seguinte vão a uma reunião do partido, do poder, naturalmente, e as pessoas são exatamente as mesmas. Há uma outra mudança e tal, mas na generalidade, 90% das presenças são equivalentes. Isto é grave nos grandes concelhos, é gravíssimo nos concelhos de 7 mil eleitores. São a maioria dos concelhos do interior. Isto porquê? Porque aí é muito mais grave. É uma situação em que já não é só o benefício às pessoas do partido, é completamente a ostracisão dos outros todos. Ou seja, nos pequenos concelhos, só consegue obter emprego ou progredir na carreira quem for afilhado do Presidente da Câmara, sobrinho do Presidente da Câmara, afilhado do afilhado do Presidente da Câmara, ou o tem que estar na rede clientelar. Reparem que nesses pequenos concelhos em Portugal, que são aliás mais ligeros, o primeiro empregador é sempre a Câmara. O segundo empregador é ou a Misericórdia, ou uma IPSS, uma instituição de solidariedade local, que obviamente também está ligada à Câmara. O terceiro empregador é habitualmente a administração central descentralizada, as escolas, centros de saúde, etc. O quarto empregador é uma empresa média, de média dimensão, que obviamente também precisa dos favores da Câmara. Ou seja, direta e indiretamente, estão todos ligados à rede clientelar dos caciques que dependem do Presidente da Câmara. O que quer dizer que só arranja emprego quem entrar nesta rede e só progride na carreira quem entrar nesta rede. Tem dois efeitos terríveis, que é, quando não há relação nenhuma entre a atividade de recursos humanos profissional e a progressão e a qualidade, tudo se perverte. Em primeiro lugar, porque há injustiça no acesso, e em segundo lugar, porque as pessoas, uma vez imposadas nos cargos, também não precisam fazer nada de qualidade, porque obtiveram um lugar não para fazer seja o que for, mas para arrebanhar votos do partido ou para atividades que pouco têm a ver com a função que efetivamente lhes foi atribuída. Isto cria a ideia real que em Portugal, nomeadamente no interior, a estratégia de recursos humanos tem um apelo à qualidade zero. A procura da qualidade é zero e as pessoas sabem perfeitamente que se forem para um pequeno concelho do interior, do litoral, mas está mais gerado no interior, podem ser super qualificadas para uma função que isso é nada relevante para a organização do emprego ou para a sua progressão na carreira. Isto cria uma ideia de recursos humanos perversa, como é evidente, e completamente invertida.
Porque depois as pessoas reagem aos estímulos que têm e os pobres e os jovens acabam os cursos e percebem que serem muito qualificados, pouco qualificados, vale nada, porque aquilo que efetivamente vale é saber colar cartazes ou ganhar votos para ganhar a secção de partido. Isto mata a estratégia de recursos humanos. Isto socialmente é mortal para uma sociedade. Mas não é este o efeito mais grave, sob o ponto de vista económico, e não foi este tanto que nos trouxe à crise. Aquele que nos trouxe à crise tem a ver com o urbanismo. O urbanismo, eu tenho colecionado nos últimos tempos notícias deste género, já vou em 120 e tal manchetes de jornais, portanto isto não é um caso, isto é um exemplo, ok? O que é este autarca que ganha 16 milhões em minutos? Eu vou-lhe explicar o caso e depois farei a minha apreciação toda. Isto é um caso que se dá em Valongo, o Conselho de Valongo é um conselho importante no Porto, numa zona chamada Alfeno, só por curiosidade, em que há um cidadão, promotor imobiliário, que às 16 horas de um belo dia comprou uma série de terrenos por 4 milhões de euros. E às 16h30, passado 30 minutos, vendeu-os por 20 milhões de euros. Digamos, não está mal, meia hora, 16 milhões e meia hora não está mal. Como é que isto foi possível? Que milagre é que ele fez naquela meia hora? Apresentou um papel da Câmara a dizer que uma zona que era de não urbanização, era não edificante, tinha veios de água, reserva agrícola, etc., passou a ser uma zona urbanizada, ainda por cima com um coeficiente de ocupação de solo, quer dizer, a quantidade que se pode construir, metros cúbicos, relevante. E este não é um exemplo, isto é a forma de funcionamento do urbanismo em Portugal. E foi esta forma de funcionamento do urbanismo que gerou a quase totalidade da dívida privada portuguesa. E aqui convidá-los a fazer comigo um exercício que é: para que é que deve servir uma secção de urbanismo, um pelouro de urbanismo, um departamento de urbanismo, enfim, mas um pelouro de urbanismo de uma Câmara Municipal? Para 3 coisas. Em primeiro lugar, para organizar o território em função do interesse coletivo. Dito assim, é muito bonito, esta que está na lei, aliás, que é fazer o plano de direção municipal, fazer os planos de urbanização, os planos de pormenor, decidir onde é que se põem casas, onde é que se põem hotéis, onde é que se põem jardins, planear em função do que interessa à população. Nada a ver. Depois, uma segunda missão estratégica é licenciar ou permitir a gestão urbanística em função do que está planeado. Permitir que se faça o que está no plano e não permitir o que não está. Terceiro aspecto, fiscalizar que tudo se faz conforme foi planeado e conforme foi licenciado. É assim que está na lei e bem. Onde é que isto acontece em Portugal? Em lado nenhum. Em lado nenhum. Então o que é prático? O que é prático? Vamos ao planeamento. O que é o planeamento? É uma operação, várias operações, segundo a qual os promotores imobiliários que mandam na política compram terrenos rurais e os transformam em terrenos urbanizados. É sempre assim. E ainda por cima vai crescendo. Aliás, quem se der ao trabalho, onde vê, nos outros países da Europa, em Espanha não, que é comum, mas nos outros países da Europa, as cidades estão perfeitamente balizadas por, portanto, aqui é uma cidade, depois ao lado é floresta, depois é campo de cultivo, e a cidade não cresce. Em Portugal é o efeito de mancha de óleo. Ou seja, em cada 4 anos, em que há eleições, as cidades crescem um bocadinho. E há sempre a tomada de terreno urbano, de terreno rural, por terreno urbanizado. E de quem são esses terrenos que estão nas imediações e nas franjas? Sempre dos promotores imobiliários que financiam os partidos. Então, aquilo que se chama planeamento em Portugal devia-se chamar tráfico de solos. Porquê? Os promotores imobiliários compram esses terrenos e depois conseguem, portanto, terrenos onde agricultores fazem agricultura de subsistência, tem lá umas todos. Esses, que é o caso neste caso aqui, esses senhores compram os terrenos e conseguem, com a conivência da Câmara, ou porque pagaram a campanha ao Presidente da Câmara, ou porque escolheram o Presidente da Câmara, ou o vereador de urbanismo, conseguem que terrenos que eram rurais passem a terrenos urbanizados. E conseguem com isto margens desta ordem. 400, 500, 600%. 700%, 1000%. Conseguem que um terreno que valia 100 mil, passa a valer 1 milhão. Bom, e depois a segunda parte, o licenciamento. Bom, o licenciamento devia ser uma operação simples, que é, eu chego com um projeto à Câmara, se cumpre a lei faço, se não cumpre a lei não faço. Bom, isto é muito complicado, mesmo em cidades grandes, não, em Alvear funciona assim.
Nova Iorque, eu chego com um projeto à Câmara, tenho que ter naturalmente, tenho que ser arquiteto, tenho que estar devidamente licenciado, chego com um projeto à Câmara e, num período máximo de 48 horas, trago a licença. A correr bem é da manhã para a tarde. Nova Iorque não é propriamente uma cidade pequenina. E, portanto, é assim que a coisa funciona. É evidente que quem em Nova Iorque apresentar um projeto que não cumpre a lei e o fulano diretor de Nova Iorque fica inibido de fazer seja o que for nos Estados Unidos durante 7 anos. Ok? Portanto, eles alienam por isso. Mas o que é facto é que em Nova Iorque eu chego lá, apresento um projeto no máximo 48 horas trago a licença. Se eu apresentar um projeto, cumpre as regras. Em Portugal, nada disto funciona assim. Em Portugal, o licenciamento, enfim, não sei se há aqui na sala pessoas envolvidas nisso, mas o licenciamento é um processo de negociação, e anda para cá, anda para lá, anda para cá, anda para lá, discute-se, etc. Depois dá-se dinheiro ao fiscal, depois dá-se dinheiro a este. E, no fundo, há 3 grupos de pessoas a licenciar obras em Portugal. Há a população em geral que não consegue fazer absolutamente nada de regra. Não consegue, chega lá e a burocracia, os impedimentos, o funcionamento, há sempre uma razão qualquer para que aquilo não funcione. Depois há uma classe média informada que normalmente, com algum esforço, consegue fazer o que a lei lhe permite. E depois há um terceiro grupo, que são os grandes promotores imobiliários que fazem o que lhes apetece. No fundo, isto é quase como as castas que há na Índia. Há uma política de castas na questão do urbanismo. Bom, e depois a fiscalização. Como sabem, é normalmente uma fraude. É uma fraude a todos os níveis. É uma fraude para um casal de classe média que compra um apartamento, faz uma casa, que espera que venha a vistoria da Câmara e depois faz os acabamentos, quando a vistoria se vai embora. Isto penso que é comum, não é? Mas isto nem é o maior pecado, mas o maior pecado tem a ver com os grandes projetos imobiliários que raramente cumprem o que foi aprovado na Câmara. É simples. Muitos projetos, muitos prédios de habitação coletiva são aprovados na Câmara e depois o que se faz nem sempre tem a ver. Há prédios aprovados com 6 andares e depois tem 8. Há prédios que têm uma zona de implantação e depois são um pouco mais largos, engordaram para o lado. Obviamente vende-se muita mais área se isto se fizer. A fiscalização por isso não existe e é uma causa da corrupção imensa. Ora, quando estes negócios se desenvolvem desta forma e a política fica refém destes negócios, as câmaras acabam por ser instrumentos, elas próprias, ao serviço destes negócios. E que não servem para mais nada em termos globais. Depois é evidente que as câmaras têm mais atividades, muitas outras atividades, na área da cultura, do recreio, do desporto, etc. Mas o essencial, o que representa 90% do valor económico desta atividade, está na mão destas pessoas que dominam estes negócios. E reparem que, com margens de 600, 700, 800%, em Portugal só há 2 tipos de negócios. Que é este, o urbanismo, e o tráfico de drogas. O que quer dizer... Enfim, algumas pessoas que me dirão, espero que não estejam metidos nem num nem noutro, naturalmente, mas quem conhece minimamente esta realidade sabe que negócios que geram estas margens obrigam à criação de redes tentaculares e mafiosas que não permitam que entrem pessoas de fora do negócio. Com agravante que no urbanismo, para além de se gerarem margens desta dimensão, quando se tem uma licença de construção não haverá bloqueamento. Não só se tem algo que garante o ganho económico, como se tem uma amnistia para o crime. O tráfico de droga não acontece. Um traficante de droga, mais dia menos ainda, pode ser apanhado. O traficante de solos, no dia em que tem a licença, não só tem um ganho económico, como tem uma amnistia para o crime que cometeu. Bom, e com isto, o que é que aconteceu? E agora vamos então à questão da crise. Com a valorização de terrenos deste tipo, deu-se origem a 3 tipos de fenómenos em Portugal. O primeiro foi a construção de prédios, com esta influência, que levaram a que nos últimos 30 anos tenham construído edifícios, prédios, etc., que foram comprados por classe média, de baixo, quem pôde comprar, e compraram as casas, isto já está estudado, mais ou menos 35% ou 40% acima do seu real valor. Quem comprou uma casa há 15 anos, perdeu 40% do valor da casa. Aliás, chamo só a atenção para o seguinte: hoje qualquer valor imobiliário, qualquer património imobiliário tem 3 valores. É o seu valor real, o seu valor bancário e o seu valor fiscal. Isto vai ter que convergir. Na altura em que convergir, não vai ser o fisco a perder dinheiro, é evidente, muito menos a banca, então quem é que perde os 30% é o particular que adquiriu a casa.
E eu estou a falar de habitação coletiva, não estou a falar daquela pessoa que compra um terreno da sua vivenda. Isso é outra coisa. Mas a compra de habitação coletiva, que representa a maioria da compra em Portugal, representa um dano patrimonial de 40% para a maioria das famílias que fizeram estes negócios. Isto quando se fizeram casas. Mas casos houve em que os terrenos eram comprados agrícolas e eram valorizados para serem urbanizáveis. Porquê? Porque sabia que ia ali passar qualquer equipamento público. E o terreno ia ser expropriado. Só que ia ser expropriado não pelo valor do terreno agrícola, mas já pelo valor do terreno urbanizável 10 vezes mais caro. Onde é que isto aconteceu? No canal do TGV, ali perto de Lisboa, na Zona Sul, porque, como sabem, não há TGV, mas foram expropriados muitos terrenos para o TGV. Mas foram expropriados não pelo valor que os terrenos tinham originalmente, mas pelo valor inflacionado com os alvarás das próprias câmaras, com os despachos das próprias câmaras. Ou seja, vejam a estupidez que isto representa. Há entidades públicas em Portugal, câmaras, que valorizam terrenos a privados, para que depois esses privados vão vender mais caros a entidades públicas, Ministério das Obras Públicas ou Ministério das Finanças. Ok? Isto é possível, obviamente, com a conivência e com a cumplicidade dos autarcas. Mas depois ainda há um terceiro caso, que também aconteceu muito e representa uma parte significativa dos danos do BPN, que é o promotor imobiliário. Isto é verdadeiramente máfia. Máfia de tríades constituídas por promotor, autarca e banqueiro. Nomeadamente neste caso do BPN, mas não só do BPN, mas que consiste no seguinte: eu compro um terreno agrícola, o promotor compra um terreno agrícola, consegue valorizá-lo com o despacho da Câmara, passa a valer 10 vezes mais, finge que vai fazer um projeto imobiliário de pré-10 andares, vai ao banco financiar-se. Com o quê? Com o terreno, com o despacho da Câmara e com o projeto que foi feito num gabinete de arquiteto. E financia-se pelo valor total do projeto. O que é que ele vai fazer no final? Nada. O que é que deixou como garantia? O terreno agrícola que valia 10%. E isto cria uma bolha imobiliária gigantesca na banca portuguesa e ainda hoje existe. Cerca de metade do valor de prejuízo do BPN tem a ver com isto, mas outros bancos também têm este problema. O que quer dizer que, com construção que se fez e se vendeu 40% acima do seu valor, com construção que não se fez, mas que se financiou, e com valorização de terrenos que iam ser expropriados, metade do seu valor foi o valor de expropriação de terrenos que foram artificialmente, que é o drama em que nós hoje estamos, sendo já agora por curiosidade. Então, quanto é que representa a tal história dos portugueses que estão a gastar acima das suas possibilidades? Representa 15% da dívida privada. A compra de telemóveis, viagens, carros, essas coisas que se dizem que andamos todos a gastar acima das nossas possibilidades, representa apenas 15% da dívida privada. Só por curiosidade, e uma curiosidade triste, e os outros 15% que faltam para os 100%, são o financiamento privado, portanto, da banca, a toda a atividade empresarial portuguesa. Tudo que é pescas, agricultura, empresas de metalomecânica, empresas têxteis, empresas do que os senhores quiserem, é financiado apenas com 15% de crédito português. Ou seja, temos uma sociedade que, a nível dos seus negócios privados, utiliza apenas 15% do valor do crédito para financiar toda a atividade económica. Isto quer dizer, dizem os manuais, dizem os livros de economia, de microeconomia em particular, embora seja uma informação macro, é falência em 5 anos. Nenhuma economia aguenta uma coisa destas. Quando gasta 5 vezes mais a financiar a especulação imobiliária do que a financiar qualquer atividade empresarial. Porque os que estão aqui na sala, imagino que alguns estejam também na atividade imobiliária, mas nós não temos, obviamente, 70% do país a funcionar na imobiliária. Mas temos 70% dos recursos financeiros da banca dedicados à imobiliária. Quem é que criou isto? A corrupção na administração local. A razão pela qual, agora, o que eu lhes trago aqui é a lei de limitação de mandatos, que se tem ouvido falar muito, a razão pela qual os autarcas, nomeadamente os que andaram a desenvolver todos estes negócios, não querem que os mecanismos se alterem. É claro que alguns ficam no sítio, outros não ficam, outros atingem os 3 mandatos, querem ir para a autarquia do lado, outros deixam lá os seus herdeiros, há muitos mecanismos, mas toda esta discussão sobre a limitação de mandatos não diz respeito, obviamente, ao país todo, nem todos os autarcas, enfim, dos 3 mandatos estão a querer exercer um 4º mandato, mas isto é um sintoma da resistência que existe, isto é apenas um exemplo, da resistência profunda que existe à mudança deste paradigma.
Porque é evidente que quem ganha com todos estes negócios não quer que eles se alterem, como é evidente. E por isso, qualquer ideia de mudança, lembram-se que se falou da fusão de câmaras. Quantas câmaras se vão fundir? Zero. Porquê é que se vão fundir as freguesias e não se vão fundir as câmaras? Porque as câmaras mandam nos negócios de urbanismo e as freguesias não. É só por isto. Porque se fossem as freguesias a tomar decisões sobre o licenciamento de obras, não havia fusão de freguesias. Porque esta estrutura de poder, que gerou 70% da dívida privada, não se pode alterar do ponto de vista de quem ganha com isto. O que é, aliás, compreensível. Não é compreensível para a população, mas para eles, obviamente, que é compreensível. E por isso, quando se fala de limitação de mandatos, nem pensar nisso. Quando se fala de fusão de câmaras, nem pensar nisso. Quando se fala de seja o que for, de alterar o status quo, nem pensar nisto. Bom, até agora foram só más notícias. Eu acho que, apesar de tudo, do estado a que chegamos, isto tem alguma solução e gostava de terminar a minha intervenção dando algumas pistas para como resolver este problema. Primeiro, a primeira pista é combater as mentiras. Por isso, eu não sei se alguém entrou na sala com remorsos por ter andado a gastar acima das suas possibilidades, mas durmam tranquilos que não têm culpa da crise. Mesmo que tenham comprado 4 telemóveis, 3 tablets, 2 carros num ano, se compraram isso tudo, provavelmente foi com o próprio dinheiro. Portanto, nós nunca devemos ter remorsos de gastar como quisermos o nosso próprio dinheiro. E mesmo que tenha sido com crédito, também não fiquem tranquilos que isso representa apenas 15% do valor da dívida privada. Portanto, não são os seus responsáveis pela crise. E, portanto, o primeiro ponto é combater as mentiras. Um ponto de combate à corrupção fundamental é cada um de nós ser militantemente sério. Esse é o primeiro dos pontos. Ser militantemente sério não é apenas ser sério. Não é ser sério apenas no sentido que não vou meter a mão no prato, passa a expressão. É, no nosso dia-a-dia, sermos sérios e exigirmos que os que estão à nossa volta também sejam sérios. Em coisas tão simples como não permitir ao taxista que meta mais 2 euros na fatura só porque vai ser a minha universidade a pagar a fatura e a mim faz diferença. Coisas tão simples como isso. Portanto, ser militantemente sério é uma das formas de gerar uma saúde e uma higiene social que permita que comece a haver censura à corrupção. Quando, há uns anos atrás, a Operação Mãos Limpas surgiu em Itália, ela surgiu por 2 razões. Primeiro, porque havia um conjunto de pessoas na vida pública e na vida política até que estavam a ficar fartos da corrupção. A máfia, na altura, como se lembram, os que acompanhavam o assunto, a máfia dominava a democracia cristã, dominava o Partido Socialista, dominava a política em Itália em termos táticos. E havia realmente uma série de pessoas na vida pública revoltadas com isso, e isso foi importante. Também foi importante ter surgido à época uma geração de juízes, o juiz Falcone, que acabou por ser assassinado, o Di Pietro e outros que quiseram combater o fenómeno. Mas houve algo muito mais importante que é pouco conhecido, ou pelo menos pouco citado, e que acontecia à época em Itália. É que, quando começou o tempo que deu origem à Operação Mãos Limpas, melhor dito, os políticos corruptos, que eram entendidos como tal, entravam em restaurantes e em cafés, principalmente em restaurantes, e as pessoas atiravam-nos moedas, estas moedas pequeninas de cêntimos. E era comum um político identificado como corrupto entrava num restaurante e atiravam-lhe moedas, criou-se um ambiente insustentável sob o ponto de vista da censura social. Quando em Portugal isso começar a acontecer, está a chegar o tempo da mudança. E espero que ainda haja moedas para atirar nessa altura. Começa a parar. Depois, isto em termos de comportamento geral. Em termos de ações de caráter mais macro, onde é que eu acho que é necessário atuar? Em primeiro lugar, ao nível da transparência. Isto que eu vos mostro aqui é um site que não existe em Portugal, nada equivalente, mas nem nada que se pareça. Quem tiver curiosidade, veja este site, chama-se usaspending.gov, que é um site que dá, para quem quiser consultar, toda a informação sobre toda e qualquer despesa contratada pela Administração Federal Americana. Tudo que o Governo Federal Americano resolve gastar está aqui devidamente explicado. Este site vale a pena ver com calma porque tem esta particularidade. Imaginem que resolvem fazer uma ponte, uma coisa qualquer. O primeiro, isto depois dá para ver, enfim,
não trouxe a demonstração, não é esse o objetivo, mas dá para verem um pipeline desde a justificação da construção da ponte. Há, logo à partida, uma explicação de qual vai ser o impacto socioeconómico da construção daquela ponte face ao custo que vai ter. E depois o concurso. E quem concorre, quem ganha o concurso, quando se faz, toda a informação sobre qualquer projeto está aqui completamente. Bom, como imaginam, nos Estados Unidos há N projetos, mas isto está dividido por setores, portanto é muito fácil de consultar. O que quer dizer que, se quiserem saber da construção de uma ponte que dependa da Administração Federal Americana, vão ficar a saber tudo, desde o momento em que foi concebido o projeto, até como foi feito o concurso, quem concorreu, quem ganhou, quando se construiu, quando se recebeu, etc, etc. E no final, inclusivamente há uma avaliação socioeconómica, outra vez, do impacto do investimento. Isto é muito anglo-saxónico, não é? Accountability. No final, eles fazem essa avaliação. Quem faz isso são um conjunto de universidades. Este site foi inventado e foi incentivado por um único senador. Isto nasceu da cabeça de um único senador, que na altura estava no Senado, era o senador Barack Obama. Enquanto senador, inventou este projeto. Isto já não está exatamente como quando foi concebido por ele, obviamente isto evoluiu bastante, mas a ideia original é esta. É um site em que qualquer americano, ou qualquer pessoa que vá à net, em qualquer parte do mundo, consegue saber como é que está a ser gasto o dinheiro. A transparência orçamental é o primeiro dos passos para que os cidadãos tenham capacidade de escrutinar a sua atividade política. É importante que a nível nacional e a nível local todos saibamos de onde vem o nosso dinheiro e onde é gasto o nosso dinheiro. Que se perceba. A nível nacional são os tais 75 ou 74 mil milhões de euros. A nível local, em Portugal, gasta-se uma média nos concelhos de 1000 euros per capita. Isto acontece tudo no Porto, é a cidade onde eu vivo. Minha família somos 4, portanto alguém gasta 4 mil euros por ano por minha conta. E a questão é saber quando é que vai esse dinheiro. Porque, reparem, nós pagamos a eletricidade, pagamos a água, pagamos a recolha de resíduos, ou seja, pagamos tudo. Quer dizer que, em princípio, esse dinheiro devia ser para a manutenção do espaço público. E eu, no Porto, não sinto que andei a gastar 4 mil euros por minha conta na manutenção do espaço público. Então, para onde é que vai esse dinheiro? E não quero aqui nem fiscalizar no Porto, nem em conselho nenhum. Vai para os empregos dos vários partidos, que falei há pouco, e para os negócios financiadores dos partidos. Esta é a regra. Portanto, acho que isto é fundamental. Há um site destes nos Estados Unidos, mas também há um site destes em Timor. Não há um site destes em Portugal. Isto pode ser feito também pela sociedade civil. Isto que está aqui tem a ver com as contas do governo do Reino Unido, mas no Reino Unido é uma entidade privada, uma fundação, que faz este tipo de trabalho. Portanto, isto pode ser feito por públicos ou por privados. Naturalmente, os privados têm que ser financiados por estes fins, não conseguem ter meios para o fazer, mas não há desculpas. A tecnologia que hoje existe, este site, enfim, tem ali o nome, eu pus ali, Where Does My Money Go.org, diz-nos tudo, a forma como é gasta em educação, em defesa, em segurança, etc., como é gasto o orçamento inglês, neste caso 2013, perdão. Este é o orçamento britânico de 2013. Portanto, aumento da transparência é o primeiro passo de caráter macro de combate à corrupção. Depois há o segundo aspecto, que tem a ver com a simplificação legislativa. Neste momento, um dos grandes problemas de corrupção é que a legislação de grande incidência económica é a legislação que é deliberadamente feita para dar origem à corrupção. As leis de maior importância económica têm a ver com o urbanismo, com o ordenamento do território, com o ambiente, com as obras públicas, com a contratação pública, em regra em Portugal são feitas nas grandes sociedades advogadas. São feitas nas grandes sociedades advogadas, para aqueles que são de direito, acompanhar-me-ão, provavelmente o que eu vou dizer, que é isto é uma perversão constitucional. Sob o ponto de vista conceitual, isto é logo um erro. Se há uma grande sociedade de advogados que anda a fazer leis, por conta do governo e do Parlamento, depois não pode andar a litigar com essas mesmas leis nos tribunais, porque senão está a intervir o processo legislativo e simultaneamente no exercício da atividade judicial. Isto perverte o princípio da separação de poderes. Péssimo. Bom, mas isto é em teoria. E na prática? Na prática é muito simples. As grandes sociedades de advogados fazem estas leis com muitas regras, com muitas exceções para favorecer o grupo A, B, C ou os amigos, dando um grande poder discricionário a quem aplica as leis, que também é fonte de corrupção, e depois conseguem esta coisa fantástica que só existe em Portugal. Existia na Bélgica, mas já acabou, há uns anos.
que é, as sociedades de advogados fazem as leis e ganham, são pagas por isso, pelo governo. E depois, além de fazerem as leis e ganharem muito dinheiro com isso, depois passam a vida a dar pareceres sobre a legislação que eles próprios fizeram. Só para terem uma ideia, e podia dar aqui também 20 e tal exemplos, mas um que é muito importante. O Código da Contratação Pública foi feito pelo escritório do Dr. Sérgio Correia. Desde que entrou em vigor o Código dos Contratos Públicos, o escritório do Dr. Sérgio Correia, que é um escritório em Lisboa, do Chiado, faturou em pareceres a explicar a lei que eles fizeram, sabem quanto? 8 milhões de euros. Já ganharam 8 milhões de euros a dar explicações sobre o que tinham feito antes. Bom, mas isto acontece aqui, acontece na legislação sobre reabilitação urbana que foi feita pela Sociedade de Moraes de Leitão, etc, etc. E, portanto, a simplificação legislativa é fundamental. Sobretudo porque a simplificação legislativa é o que vai permitir que depois as leis sejam claras, perceptíveis e se cumpram. Só para terem uma ideia, um plano diretor municipal em Portugal, para falar de exemplos que foquei há pouco, tem em regra sempre tal artigos, não sei quantos mapas, não sei quantas páginas, e se forem a qualquer cidade alemã, chegam a Munique e o plano diretor municipal tem 7 regras e 2 páginas. Naturalmente, com 7 regras e 2 páginas, é mais fácil perceber como é que se cumpre, perceber quem cumpre e quem não cumpre e depois atuar. Portanto, a simplificação legislativa é vital para que isto comece a funcionar. Depois, há um outro aspecto que é o funcionamento da Justiça. Isto é o Palácio de Justiça do Porto. O funcionamento da Justiça tem que existir, do meu ponto de vista, há 2 níveis, que têm falhado ambos. Em primeiro lugar, tem que se perseguir, de facto, os criminosos. Quem prevarica. Como sabem, não sei se sabem, mas o fenómeno da corrupção, que deve ser entendido como a utilização do poder delegado para o benefício próprio do seu grupo, foi assim que o Parlamento inglês definiu corrupção, eu até hoje não vi melhor definição. Aliás, esta é a definição que a Transparency International utiliza, que é, em inglês, naturalmente, eu estou a traduzir, a utilização de um poder delegado para o benefício próprio ou do grupo. Depois tem no enquadramento jurídico português muitos crimes, que é a própria corrupção, tráfico de influências, peculato de uso, gestão danosa, prevaricação. Bem, há muitos crimes tipificados. Mas o que é importante é que os tribunais, nomeadamente o Ministério Público, comecem efetivamente a identificar os casos, a acusar as pessoas, haja julgamentos, condenações e as pessoas sejam presas. Enfim, ontem foi preso o Paulo de Moraes, como sabem, que era um caso que realmente já bradava aos céus, na medida em que, assim, raramente há inquéritos, acusações muito menos, julgamentos quase nunca, condenações jamais. E mesmo assim, quando há uma condenação não prendem o homem, acho que já é demais. E por isso é importante que o Ministério Público tenha uma atuação mais organizada. E os tribunais são entidades muito organizadas em Portugal, como sabem, não pela culpa das pessoas que lá estão, mas funcionam de uma forma muito organizada. Aliás, para mim, o que tipifica o funcionamento de um tribunal, e eu vou muitas vezes a tribunais, como imaginam, até porque sou em Portugal a pessoa que denuncia mais crimes de urbanismo, por diversas razões. Eu sou a que mais denuncia, mas se calhar sou até a única, não faço ideia, mas tenho a certeza que sou a que mais denuncia casos. E vou muitas vezes a tribunais, e muitas vezes nos tribunais nós damos com situações ridículas, que é as pessoas com muita pouca em circunstâncias, aquelas togas, becas, toda aquela linguagem medieval, Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá, e normalmente isto acontece em salas onde for preciso chove no teto. Isto é justiça em Portugal, em termos gerais, que é muita pompa, muita circunstância, resultados muito poucos e organização nenhuma. E a culpa, obviamente, não é de ninguém em particular, é de toda uma organização. Aliás, vamos reparar, quem vai a tribunais, não sei se já refletiu sobre isso, mas a atividade mais comum nos tribunais é estar à espera. As pessoas estão no átrio à espera que as chamem, depois chamam-nos, estamos à espera dos advogados, os advogados estão à espera dos procuradores, os procuradores à espera das testemunhas, o juiz à espera de todos, e quando se consegue fazer alguma coisa de útil, é 10 minutos numa manhã inteira de espera. Bom, já sem falar até da forma como as pessoas são notificadas, que é perfeitamente absurdo. Que é vai uma carta registada com insatisfação, depois não sou notificado. Quem está nos tribunais sabe que é muito formalismo, muita pouca circunstância e pouca matéria pouco. Mas os tribunais devem atuar também, não só a nível de encontrar os criminosos, mas ao nível de recuperarem para a sociedade aquilo que lhes foi roubado pela via da coisa.
E aqui volto a dois aspectos que já falei. O primeiro é o BP. Quando há bens que são roubados à sociedade pela via da corrupção, tem que haver vontade política e tem que haver competência na justiça para recuperar esses bens. No caso do BP, e agora volto à par da Loren, que foi lá para isso, tudo o que aconteceu na história da SLN está na par da Loren. Porque, obviamente, os prejuízos, os contratos, os empréstimos, tudo isto foi documentado e está lá. Portanto, há a obrigação, tem que haver vontade política e tem que haver competência da justiça para avaliar toda aquela documentação e ver onde é que estão os crimes, ver quem eram os administradores e os acionistas da SLN à época dos crimes que foram cometidos, ir às fortunas desses cavalheiros e confiscar. Isto é permitido nos termos da legislação portuguesa. Há uma lei portuguesa que se chama Lei de Recuperação de Ativos, e essa Lei de Recuperação de Ativos permite que se vá às contas das pessoas responsáveis por essa gestão danosa e se recupere. E eu acho que se no caso do BP o Estado português não for buscar 2,5 mil milhões de euros, é por total incompetência e corrupção. Uma coisa ou outra, ou as duas. Porque a documentação está lá, a forma como foram feitos os negócios está lá, e também se sabe onde é que está o dinheiro desses cavalheiros. Porque eu sei, portanto, a Justiça também sabe. Aliás, tem sido este tipo de mecanismos de recuperação de ativos que permitiu que o governo alemão, nos últimos 4 anos, tenha recuperado em contas de Luxemburgo dezenas de milhões, de milhares de milhões de euros. 30 e tal mil milhões ou 40 mil milhões, não sei ao certo. Mas não foi só o governo alemão, que foi a contas de Luxemburgo buscar dinheiro de pessoas que se andaram a portar mal na Alemanha, principalmente. Foi o governo francês. No tempo em que a Ministra das Finanças era uma pessoa de pulso, no tempo de Sarkozy, recuperou também dezenas de milhares de milhões de euros. A Ministra de Sarkozy das Finanças, sabem como é que se chamava? Christine Lagarde, atual diretora da FMI. Recuperou milhões e milhões para o erário público francês. Mas em Itália também se recuperou dinheiro, da mesma forma, de contas no Luxemburgo e na Suíça. Até na Grécia recuperaram dinheiro de vigarices que se fizeram por via de fenómenos destes. Sabem quanto é que foi a recuperação de ativos em Portugal até hoje? Zero. Zero. Nem 1 cêntimo. E, portanto, há a lei de recuperação de ativos, há uma secção da Judiciária de recuperação de ativos e até hoje não conseguiram recuperar. E no caso do BPE, há prova, há conhecimento, que é muito fácil ir lá buscar o dinheiro se houver vontade. Bom, e depois há casos em que também é muito mais fácil, que é, e a vontade também não tem sido nenhuma, que é, no caso do urbanismo, enfim, falámos aqui muito sobre o urbanismo, quando um prédio num qualquer local é feito e não cumpre o plano diretor municipal, é óbvio que é ilegal, não há muita discussão. Se não cumpre o plano, é ilegal. Se é ilegal, tem que ser recuperado para a sociedade. E só há 2 formas de o recuperar. Ou é demoli-lo, para recuperar aquele espaço que devia estar não ocupado e está ocupado, ou então expropriá-lo por valor zero. Ponto final. Aliás, há outras áreas da justiça portuguesa em que isto acontece. Só para terem uma ideia, se algum dos senhores entrar num stand de carros usados, comprar um carro usado com cheque válido, com cobertura, etc. Traz uma declaração de venda válida, legal, etc. São mandados parar pela Brigada de Trânsito. Se o motor for roubado, ficam imediatamente sem carro. Mesmo que o tenham comprado legalmente. É claro que é muito desagradável, imaginam. Mas eu acho que deve ser assim. Porque o que está por base desta ação é o princípio de que o detentor que tem mais direito àquele bem é o seu detentor original. E, portanto, este princípio deve ser aplicado a tudo. Não é só a quem tem um carro roubado, é quem tem um prédio construído em espaço roubado à população. E, portanto, esta atuação, que é ao nível dos tribunais administrativos, no sentido de ressarcir a sociedade pelo mal que lhe foi infligido pela corrupção, é fundamental. E por isso eram estas 4 pistas que eu deixava, que é aumento da transparência, simplificação legislativa, justiça na área criminal e justiça a nível administrativo para recuperar os bens, sendo certo que nada disto se faz de um dia para o outro. Isto é um combate coletivo e individual, é uma maratona, isto não é uma corrida de 100 metros. Mas é um combate que nós temos que fazer. Temos que fazer por 2 ordens de razão. Primeiro, não sei se concordam agora comigo que foi a corrupção que nos trouxe à crise, mas se foi a corrupção que nos trouxe à crise,
a melhor forma de combater esta doença que é a crise é combater a sua origem. Pode-se combater uma doença mexendo nos sintomas, dando ali uns medicamentos para baixar a febre. Mas isso não é combater a doença. Isso é combater os sintomas. Combater a doença é combater a crise. Portanto, combater verdadeiramente a crise é combater a corrupção. Esta é uma ordem de razões. Se queremos sair da crise, é que combate a corrupção, e não só, naturalmente. E depois há um outro aspecto. E volto ao mapa que lhes apresentei no princípio. E este é o mapa da corrupção nos preocupa, que é publicado todos os anos. Todos os anos também as Nações Unidas publicam um mapa do desenvolvimento humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, que já ouviram falar. O desenvolvimento humano é um indicador agregado de saúde, educação e riqueza. Ora, o mapa do desenvolvimento humano, este é o mapa da corrupção, o mapa do desenvolvimento é praticamente igual. Eu vou-lhes mostrar. Para além de que visualmente é igual, a Academia já se pronunciou sobre esta matéria e já provou que há uma correlação forte entre transparência e desenvolvimento. Ou, se quiserem, uma correlação forte negativa, para usar a linguagem estatística correta, entre corrupção e desenvolvimento. Em síntese, a corrupção anda no sentido contrário do desenvolvimento e vice-versa. Não há países corruptos desenvolvidos nem países desenvolvidos corruptos. Pelo que, para além da razão conjuntural de combate à crise, há uma razão mais estrutural que é nós, para termos desenvolvimento na próxima geração, temos que combater a corrupção de imediato. Se não o fizermos, dizem as estatísticas, dizem-nos estes mapas, estaremos condenados a ser um país subdesenvolvido. Portanto, a melhor forma de garantir o desenvolvimento, do meu ponto de vista, é combater a corrupção. Se o não fizermos, o sol vai continuar a nascer, os portugueses não morrem todos no mesmo dia, mas estamos condenados a tornar-nos a Albânia da Europa Ocidental. E por isso, esta é que é a opção. Ou a sociedade se organiza para combater a corrupção, para obrigar a política a combater a corrupção, ou então, inevitavelmente, estamos condenados ao subdesenvolvimento e eu, pela minha parte, enfim, não gostaria que os meus filhos e os meus netos vivessem num país assim e acho que os meus amigos também não. Muito obrigado.